Hoje eu vou entrevistar uma lenda viva de Brasília, Luiz Lima. Como é que vai, Luiz? Tudo bem, e você, Paulo? Estamos aqui, né, fazendo o nosso trabalho da história de Brasília. Você tem alguma história para contar de Brasília? Olha, eu tenho algumas, né? Mesmo porque eu cheguei aqui em 1958 e quando eu cheguei nessa cidade não havia quase nada, a não ser o núcleo Bandeirantes, né? Que era o nosso melhor lugar do Centro-Oeste, né? Porque aqui os candangos fazia de tudo para viver bem, viver conciliado com todas as pessoas, com todos os estados, né? Que tem aqui, naquela época, eu cheguei já a mais de 20 estados diferentes, né? Em torno de 20 estados naquela O época. Brasil inteiro praticamente estava aqui, né? Era sotaque para tudo quanto é lado, né? É o goiano, o mineiro com o uai, o pernambucano com o oxente, o gaúcho com o tchê, e aí vai. Então na realidade era muito interessante porque você não pensava em outra coisa a não ser construir Brasília. Presta atenção, viu? Aqui nós estamos falando com a lenda viva de Brasília, um homem que tem o maior acervo dessa capital federal. Vocês vão saber um pouquinho dessa história. Eu quero a sua atenção, hein? Pode chamar os amigos para assistirem, ligue para os antigos de Brasília, que você vai saber muita coisa interessante dessa entrevista. Luiz, então quer dizer que você chegou aqui e comeu muita poeira vermelha, né? Ah, muita poeira. Eu trocava camisa todos os dias, evidentemente, que normal trocar, mas tinha gente que não trocava, porque não adiantava trocar as camisas, calça, não adiantava. Eu lembro que eu tinha uma base de umas 70, 80 camisetas, umas 40 calças, e... Então você era rico. Não, rapaz, eu podia comprar, né? Comprava onde? Porque você veio da onde? De qual estado? Eu vim de Pesqueira, Pernambuco. Por que que tu veio para Brasília, Luiz? Rapaz, eu deu vontade, sei lá, é uma loucura. Eu trabalhava na fábrica Peixe, lá em Pernambuco, e um dia me desentendi com o meu chefe e vi falar de Brasília. Eu falei, poxa vida, eu vou para aquela Brasília, vou ver o que é aquilo lá, se lá tem índio mesmo, é brincadeira, né? Porque as pessoas falavam que tinha índios aqui, que comia gente. Eu falei, bom, eu sou pernambucano, eu acho que não vai ser muito fácil de comer. Garrou o cabo do facão e veio-se embora. Era peixeira, né, meu amigo? Era peixeiro. É, mas isso é brincadeira. Mas, de qualquer maneira, tinha alguma coisa a ver com isso. Você tinha que ter coragem para vir para cá. Quando eu cheguei aqui, só tinha 6.000 pessoas trabalhando aqui em Brasília, né? Então, não era muito fácil. E a luta, né? Se Brasília vai vingar, se não vai vingar, se volta para o Rio, se não volta. E depois, evidentemente, de 60, né? Depois da futura transferência. Mas fiquei aqui, eu trabalhava aqui 3 meses e voltava para Pernambuco. Quer dizer, eu chegava aqui, cheguei em agosto, né? Em dezembro já estava em Pernambuco outra vez para comemorar com a família o Natal. Que coisa! Olha, o Luiz é dono da Clip Clipping, a maior empresa de clipping de Brasília e uma das maiores do Brasil. Mas isso nós vamos falar para você daqui a pouco. Luiz, aí você veio para cá, o que você foi fazer aqui na capital? O que você veio fazer? Olha, eu vim construir a capital, né? Vim ser candango, né? E quando a gente trabalhava aqui, não tinha posição assim de engenheiro, não tinha nenhuma diferença do engenheiro, do carpinteiro, do pedreiro. Todos trabalhavam. Todos no sentido figurado, né? Mas se precisasse empurrar um caminhão, desatolar um caminhão, o engenheiro ia lá, empurrava o caminhão e desatolava o caminhão, né? Se precisasse trabalhar com pá mecânica para encher um caminhão de brita, todos nós sabíamos muito bem, então a gente ia e enchia o caminhão de brita. Não era o meu caso, eu era coordenador de pessoas, né? Entre, vamos dizer, a obra e o escritório, né? Eu, por exemplo, começamos a fazer a estrada Brasília-Goiânia, ali do Núcleo Bandeirantes. A nossa companhia fez 42 quilômetros dali até
bem para lá de Samambaia, perto do Corumbá, né? Essa era a nossa função. Com chuva ou sem chuva se fazia aquela estrada. Com onça, sem onça. Com onça, sem onça, com índio ou sem índio, que na realidade não existia índios, né? Então, a gente, para aquilo ali, não se pensava em parar, porque choveu hoje, a noite toda, a noite e um dia. Se abrisse o sol no outro dia, a gente estava esquentando a terra a 360 graus, né, da pista, e depois botava o asfalto também a 360 graus, e construímos Brasília, aliás, e também as estradas que daqui para Goiânia, daqui para Belo Horizonte, depois foi que veio para Brasília Barreiras, aí já foi feito pelo Exército. Olha, é uma lenda viva, tá? Eu não sei como é que eu vou conduzir essa entrevista aqui, porque é muita história que o Luiz tem para contar. Mas vamos lá, vamos tocando o barco aqui. Eu lembro que meu pai, eu falei da onça, porque meu pai contava uma história que uma vez ele foi tirar uma estrada também lá em Catalão, pela região lá de Catalão, lá, e as onças apareceram, né? Tinha que fazer fogueira em volta do acampamento, porque senão de noite as onças vinham para jantar, né? Mas, Luiz, aí você era jovem, né? Por acaso, nessas andanças aqui, você encontrou com o JK? Encontrei algumas vezes. A gente não encontrava com ele. Ele que vinha nos encontrar. Era uma pessoa muito simples, né? Descia num helicópterozinho, era só o piloto e ele, num helicópterozinho. Eu acho que ainda existe isso. Ele descia na obra, né? E não avisava ninguém. A gente só sabia que o Kubitschek estava descendo, né? E a gente preparava um local lá para ele, mais adequado para ele descer. Ele descia e saía andando normalmente, cumprimentava todos os candangos, né? Não procurava engenheiro, não procurava ninguém para falar. O primeiro candango que ele via, já ia cumprimentando, abraçando. Encontrei algumas vezes com ele, aliás, ele se encontrou comigo, né? Porque ele que descia do helicóptero. E era muito bom. O Saião, por exemplo, trabalhei junto com o Saião, em estradas, né? Comendo marmita, aquela marmita mesmo de 1,2 kg, que era o que o peão comia, né? 1,2 kg é muita comida, então, para aguentar esse batente, né? Ô, Luiz, e você começou a trabalhar nesse segmento pessoal, e aí você foi crescendo, aqui foi desenvolvendo, e aí quais foram as outras atividades que você foi fazendo? Depois como eu te falei, eu ficava aqui 3 meses, aí eu comemorava, ia para o Carnaval no Recife, festa junina no Recife, Natal, então ficava pouco tempo aqui e ia porque eu não aguentava tanta poeira, entendeu? Mas quando chegava lá em Pernambuco, dava uma saudade danada e voltava. Aliás, eu voltava para Pernambuco com vontade de ficar por lá. Mas você voltava por quê? Certamente lá em Pernambuco não tinha emprego, então, né? Você vinha para cá porque aqui tinha emprego. Não, lá na nossa região até que tinha emprego, entendeu? Eu tinha 5 fábricas. Lá em Pesqueira tinha 5 fábricas, todas de doce. A fábrica Peixe, a fábrica Rosa, a Pitanga, então Tigre, e tem mais outro que eu esqueço o nome agora. Tinha 5 fábricas. Aí, se você quiser trabalhar, você trabalhava. Eu nunca vi um pedinte em Pesqueira. Não tinha gente pedindo esmola. Eu vou mandar um abraço para o Gonzaga Patriota, deputado Gonzaga Patriota, né? Que hoje está fazendo uma ronda lá pelo sertão nordestino, que ele é lá de Petrolina. Gonzaga é de Petrolina, Sertânia, né? Aquela região lá. E aí você voltou para cá e quando é que você foi enveredando para que segmento? Eu fui trabalhando, eu sempre trabalhava com pessoas, né? O negócio de folha de pagamento, aquela coisa toda. E até 1961, final de 61, eu gostava e gosto muito de construção civil. Tanto é que nós ainda, esse edifício que tem aqui, que é nosso, foi construído por nós. Esse edifício que o Luiz está falando, nós estamos aqui no pé da terceira ponte, viu? Depois aqui em frente ao Mangai. Pois é, como eu estou te falando, eu gostava muito de construção civil e trabalhar com construção civil. Eu não sou engenheiro, eu sou condutor técnico, era condutor técnico na época, né? O chamado condutor técnico, que é um cara que fica entre o engenheiro,
ou pelo menos era assim, e conduzia um ajudante de engenheiro, vamos dizer assim, né? Nesse semestre de obra. É mais ou menos isso. Então, E aí você foi avançando, foi mudando, mudou. Quando é que você mudou de profissão? mudei em 62, rapaz. 62, oh, mas tem tempo isso, hein? E mudou para quê? Eu fiz um concurso para o governo americano, para a Embaixada Americana, e passei nesse concurso e fui trabalhar na Embaixada, Aqui, já aqui em aqui em Brasília. Brasília. E na minha função na Embaixada foi muito boa, porque eu acompanhei todos os presidentes daquela época, até o Reagan, né? Quando vim aqui em Brasília, América Latina. Mas eu fiquei, né, na Embaixada do governo dos Estados Unidos 22 anos e 8 meses. Aí foi quando, na realidade, eu tive que mudar tudo, né? Até de pensamento. É mesmo. E aí, mas que história, hein? 22 anos e 8 meses na Embaixada Americana. Bem, imagino que lá você era assessor de imprensa, qual era o seu papel junto à embaixada? Eu entrei como, antigamente, tinha uma função de datilógrafo, eu era... Imagino, né? Porque naquela época era assim, mas você falou de datilógrafo. Eu lembro que meu irmão tinha uma escola de dactilografia Olivetti. E eu dava aula lá, eu era garoto, eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu dava aula e era um exímio datilógrafo. A gente fazia campeonatos, né? Em máquina manual, depois em máquina elétrica, e eu era um exímio, e ainda sou hoje. Aprendi a datilografar com os 10 dedos e sou um exímio datilógrafo. Mas que bela lembrança. E eu era um péssimo, que era com os 2 dedos, conseguia fazer 360 toques por minuto. E aí você passou de datilógrafo, de serviço, não tinha uma função específica, e aí? Foi desenvolvendo? Eu fui para lá e era na assessoria de imprensa, né? E aí eu fazia tudo lá, né? Comecei a fazer tudo. Não tinha coisa para datilografar nada lá, então quase nada. E aí eu tornei-me um assessor, um ajudante daqueles gringos lá, né? Da área de cultura e da área de imprensa. E logo depois eu fui promovido e fui tendo promoção, entendeu? Aí cheguei ao último cargo que um brasileiro pode ocupar lá na embaixada, entendeu? Hoje, eu não sei se vale alguma coisa, mas para mim vale. Eu tenho cidadania americana, tive negócio nos Estados Unidos, empresa nos Estados Unidos, e conheço o mundo quase todo, né? Por causa dessa função, né, de assessor de imprensa, de comunicador da embaixada. Luiz, e quando é que você entrou para o segmento de clipagem? Olha, foi logo depois que, quando eu estava na embaixada, eu fazia esse acompanhamento para o governo americano, para os meus chefes, o meu assessor de imprensa, para o embaixador, o chefe da comunicação da embaixada. Eu fazia isso, lia todos os jornais e depois comecei, ainda a televisão a gente não gravava ainda, mas quando saiu o videocassete, eu comecei a gravar os programas jornalísticos, né, para mostrar o que falava do governo americano. E aí me enveredei por isso aí passamos a ditadura, passamos tudo, né, E você juntando esse acervo, né, fazendo essa história. Fazendo a história. Mas a grande história mesmo que nós temos é quando eu montei a Clipe em 1989. Aí sim, aí nós temos um material, tudo que foi ao ar de final de 1989 até hoje, nós temos isso gravado, um grande acervo, não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Por exemplo, Guerra do Kuwait, Guerra do Iraque, que era o Kuwait e Iraque, 6 dias, a Guerra dos 6 Dias, que Israel. Então foram várias coisas que aconteciam no mundo, importante, que a gente tem isso gravado
E vem, depois vem queda do colo, aí vem. Tudo que aconteceu no país, nos últimos 32 anos, nós temos arquivado aqui na empresa, na nossa empresa, Clipe. Luiz, é, e esse acervo, então, ele está completo aí, tem tudo, está tudo guardado. O que quiser de Brasília e do Brasil e do mundo, você tem aqui. Temos em televisão, né? Agora está tudo na que televisão. foi no ar na televisão. Quer dizer, nós temos tudo isso aí, nós temos em torno de 850 milhões de matérias arquivadas aqui na empresa. E se alguém quiser uma matéria, é só você, hoje a tecnologia, é claro, se está tudo informatizado, digita lá o texto ou o assunto e você vai lá e busca aquela matéria, aquela reportagem e entrega para a pessoa. Se alguém quiser, é só comprar também, que isso não é de graça, né, Paulo? Ah, não, eu pensei que era de graça. Então tem que pagar, viu? Presta atenção. Você que quer fazer uma reportagem da história dos seus antepassados, ou mesmo os grandes empresários que quiser resgatar a história, as fotos, as imagens, o texto, pode vir aqui na Clipe, viu? Está tudo arquivado aqui. Luiz, eu vim aqui até você porque nós estamos fazendo uma parte da história de Brasília, né? Eu não sou historiador formado, eu sou pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, meu negócio é esse. Mas eu gosto muito de história. E, por causa disso, nós fizemos, há 10 anos atrás, o livro, né, o almanaque, que eu chamo de almanaque, dos 50 anos de Brasília. Eu vou mostrar ali os meus seguidores ali do YouTube, do Instagram, do Facebook, que já conhecem esse trabalho. E também nós fazemos todos os anos, o Anuário Brasileiro de Economia, Turismo e Meio Ambiente. E, por conta disso, nós vamos fazer agora o dos 60 anos de Brasília. Que também os nossos seguidores já sabem do nosso projeto dos 60 anos de Brasília. Eu queria que você contasse agora um pouquinho da impressão que você teve desse trabalho e do que você também está planejando para os 60 anos de Brasília. Olha, o meu pensamento era fazer um filme com respeito a 60 anos de Brasília, desde 57 até hoje, até a data de hoje. Mas, infelizmente, os recursos são escassos. Então, é difícil você fazer alguma coisa bem feito, né? Fazer um paralelo. Desde a primeira pá mecânica que cavou alguma coisa aqui em Brasília, a primeira niveladora que nivelou, né, que se chamava Patrol, né, ou Patrola, aqui em Brasília, trazer daquilo ali até hoje, não é? Com essas chuvas que chovem fantasticamente todos os dias, não é? E cada dia fica esse verde mais lindo ainda, e depois vem um sol que depois traduz aquilo ali num pôr de sol mais lindo ainda. Essa é a nossa Brasília, né? Essa mágica que transforma o cinza no verde, no piscar de olhos, né? É verdade. Depois vem uma lua lindíssima que sai entre os arcos dessa ponte JK aqui perto. Então isso é que me encanta em Brasília, né? Toda essa movimentação diferente que não existe em outros lugares, né? Chuva, daqui às 6 horas está chovendo, está com sol, depois frio, depois sol bonito se pondo, a lua nascendo, linda, linda, linda. E além desse verde que tem hoje, né? Então é isso aí. Desde aquela primeira pá mecânica, aquela primeira niveladora, dando pontapé inicial no início de Brasília, né? Até hoje, né? Mostrando essas coisas todas bonitas, inclusive mostrando a natureza que Deus soube fazer tão bem feito. Olha, está aí o recado para você que é empresário, para você que é governo, né? Acervo tem, profissionais tem, para fazer bem feito tem. Agora só está faltando agora o incentivo, né? Luiz, eu quero que você nos conte uma história marcante da sua vida. Eu sei que você tem dezenas de histórias, mas eu quero que você me conte uma história marcante, aquela que ficou e ficará para o resto da sua vida, para os seus netos.
Mas antes de você contar essa história, eu quero que você mostre o negativo de vidro. Está preparado para a surpresa? Agora você vai ver algumas coisas interessantes. Olha só, o Luiz mexeu ali no acervo dele e tirou algumas coisas pequenas para nós. Ó. Olha aqui, ó. Essa daqui é JK no teatro, né, lá no Clube do Exército. E aqui o teatro mostrando... Espera aí, aqui está escrito onde que é. Não, aqui, ó. Realizada pela equipe da TV e Rádio Nacional, 1959. Essa aqui, ó. JK no auditório assistindo uma peça. E aqui a peça que estava passando. Bom, não vai dar para você ver muito bem, mas eu queria que você mostrasse agora uma foto, um negativo de vidro. Olha aqui, ó. Consegue ver? Eu vou pedir o pessoal lá da técnica para mostrar. Mas nós temos a foto aqui, né? Mostra a foto agora. Que é essa daí, aí, ó. É esse palácio aqui, ó. Que foi fotografado em 1957. 1957, o Palácio da Alvorada, já quase concluído, né? Olha que coisa, que acervo fantástico. Luiz, você construiu um acervo histórico sem igual. Ninguém em Brasília, nem o arquivo público, tem esses documentos. Porque o nosso arquivo, infelizmente, está... Vamos ver se agora, se o novo diretor que assumiu lá, se ele consegue trazer vida para o arquivo, que nem recurso não estava tendo. Mas você tem um acervo aqui muito maior, muito mais, digamos assim, dinâmico do que o do arquivo público. O que você vai fazer com esse arquivo? Olha, não sei ainda, mas às vezes eu fico temeroso se esse pessoal de governo cuida tão bem quanto a gente cuida, né? Esse é o maior problema. Não sei. Muitas das minhas fotografias aqui tem também no arquivo público, mesmo porque algumas dessas fotografias foram feitas pelo Dino Casola, meu amigo que faleceu, o italiano, acompanhou o Kubitschek, algumas pelo Agenor e outras por mim. Então, e outra coisa, Paulo, muitas pessoas têm belos arquivos aqui, não só eu, não. Tem uma pessoa lá no Núcleo Bandeirantes, na Candangolândia, que tem um arquivo fantástico, misturando as fotos do arquivo público com de vários outros fotógrafos, inclusive fotógrafos do Rio de Janeiro e São Paulo, que passavam por aqui na época da fundação, do início de Brasília. Se der tempo, nós vamos procurá-los também, viu? Preparem-se aí que nós vamos até lá. Quero que você me passe os nomes, telefone, para a gente buscar essa informação. Olha, mas o arquivo, claro que o Luiz Lima está sendo modesto, né? Porque realmente o arquivo dele é um dos mais completos do Distrito Federal, se não o mais completo, porque está tudo documentado em áudio e vídeo, e aqui nas fotografias, nos negativos de vidro. E, Luiz, eu queria agora que você lembrasse daquela história que eu te pedi para lembrar, uma história marcante da sua vida, aquela que realmente vai deixar os nossos telespectadores impactados. Você já lembrou? Olha, eu tenho várias histórias, né, mas eu acho que a minha história é interessante porque é uma história mais que tem alguma coisa com Deus. Muito. Eu capotei um carro, me quebrei todo, em 29 partes. O sacro juntava 6 costelas, bacia saiu fora, entendeu? Fêmur ficou para um lado, bacia para o outro. Então é o seguinte, a minha história não é nem a grande história de Brasília, a minha história é a história com Deus. Ele me salvou. Você acha que foi um milagre? Ah, foi um milagre, com certeza. Com certeza. E depois disso, Paulo, eu joguei futebol, corria 10, 12 quilômetros. E a gente também fica velho, não adianta, né? E quando eu fui salvo disso aí, eu já tinha quase 60 anos quando eu capotei o carro e me quebrei quase todo. Então, eu chegava no hospital Santa Helena, era tido como para fazer radiografias. Aí, entre lá, os médicos e técnicos,
Dizia, chegou aquele todo quebrado lá do Pronto Norte. Tido como todo quebrado, porque fui quase todo quebrado mesmo. Então, estou andando, não me considero que esteja andando com dificuldade, eu não gosto de usar bengala, está entendendo? Mas estou aí. A grande história é essa, é uma história de salvação de vida. Espero que seja de alma também. Olha, falar em Deus, quando você toca, né, a gente que é cristão, eu quero aproveitar e mandar mais um abraço para o nosso bispo Rodovalho, lá da Sara Nossa Terra, mandar um beijo no coração do reverendo Isaías Souza Maciel, 95 anos de idade, comanda diversos hospitais no Rio de Janeiro, diversos centros de acolhimento de idosos, de pessoas com necessidade. Um abraço, reverendo. Então, eu quero agora, já caminhando para o encerramento, eu queria que você mandasse um abraço para essa capital que vai fazer 60 anos, que te acolheu, que me acolheu, que acolheu tantos outros. Eu quero abraçar mesmo minha Brasília, né, que me acolheu. Jamais pensei que viesse para o Centro-Oeste, mesmo porque eu tinha um caminho diferente lá no estado de Pernambuco, que era futebol, né, jogar futebol. Joguei lá em alguns times pequenos do interior. E como outros colegas chegaram ao Recife, até a seleção brasileira, eu digo, por exemplo, Ivanildo, ele é técnico aí, eu acho que não sai daquela região do Pará, né? Lula, o Lulinha, que jogou no Fluminense, jogou na seleção brasileira. Vavá, que foi um dos maiores centroavantes do mundo. Eu joguei com o Vavá, com esse pessoal. Então, meu caminho seria o futebol. Evidentemente, eu não cheguei na seleção brasileira, mas cheguei na seleção do país, aqui em Brasília, né? Não é porque aqui eu tive oportunidades de inclusive, sair para outros campos, né, como para trabalhar na diplomacia. Eu não era um funcionário terceirizado, eu era um funcionário concursado do governo dos Estados Unidos, né? Como deveria ter sido também do governo brasileiro, porque eu fiz também prova, o teste, na época, pequeno concurso, para a Polícia Federal, e passei, e depois não assumi a Polícia Federal, porque ao mesmo tempo eu tinha feito da embaixada. Tá? E lá fiquei 22 anos, né? Conhecendo culturas diferentes, não só aqui, mas em algumas partes do mundo, né? Tenho as minhas provas, você viu lá na minha parede, né, por onde eu passei, os presidentes americanos que eu acompanhei, o cara mais importante do mundo, que foi Henry Kissinger, eu também acompanhei ele várias vezes. Então, é isso aí, meu amigo. E dou graças a Deus, primeiro a Deus mesmo, de verdade, né, o Deusão nosso, né, e depois a Brasília, que me deu essa oportunidade de ficar mais perto da Embaixada Americana e ser aceito ali pelos gringos e conhecer o mundo quase todo. Luiz, todos os meus entrevistados são contemplados com um pequeno troféuzinho que a gente concede aqui, uma homenagem para você ter dispensado o seu tempo a nosso favor. E eu quero agora passar também às suas mãos o diploma de honra ao mérito, né? A editora Voz de Brasília e o Instituto Brasil de hoje confere o presente diploma de honra ao mérito a Luiz Lima pela sua entrevista para o documentário Brasília 60 anos, um diamante lapidado. A Dejanete Fayad, que é presidente do IBJ, do Instituto Brasil de hoje, já assinou, e agora também eu vou assinar para poder sacramentar aqui, eu vou assinar aqui para a gente poder mostrar ali para os telespectadores, né? Agora você pode mostrar. Paulo, ainda em tempo, mas eu preciso agradecer a sua gentileza, né, de me conceder mais esse troféu, porque são vários. Sou cidadão de Brasília, aliás, não dado pela Câmara Federal, pela Câmara Distrital, mas da Candangolândia. Então, meu amigo, é mais um para eu botar lá na minha parede. Muito obrigado. Se tiver espaço, porque lá na parede do Luiz já está forrada de diplomas e honrarias que ele recebeu ao longo desses anos de vida em Brasília. Mais uma vez, fique com Deus, um abraço,
Participe conosco, venha conosco. Faça um movimento para você participar dessa história. Se você tem uma empresa, se você construiu uma empresa aqui em Brasília, ou mesmo você que está começando agora o seu negócio, jovem empreendedor, venha conosco, faça o movimento, não fique parado. Venha conosco fazer parte dessa história de Brasília. Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus.